A paz do Senhor a todos. Nessa noite, Deus nos traz uma palavra que está em Marcos 14, versículos 24 até o 32. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui nessa palavra, Pedro, ele estava indo bem quando Jesus disse para ele seguir, para ele ir ao encontro dele. Mas, por causa da tempestade, por causa do vento forte, Pedro perdeu o foco. O foco dele teria que ter sido Jesus, que ele conseguiria chegar. Mas ele perdeu o foco. Ele começou a olhar para a tempestade, o vento forte, as ondas açoitando o barco. E ele começou a afundar. E assim, muitos de nós somos, quando estamos em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. A gente começa a focar muito nos nossos problemas e a gente acaba perdendo o foco. O nosso foco tem que ser Deus e não as nossas dívidas, a falta das coisas dentro de casa. O inimigo usa tudo isso para atacar a nossa mente. Porque a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que Deus é o único que pode nos ajudar em todas as nossas situações, em toda a nossa dificuldade, em todos os problemas que a gente passa. Deus está do nosso lado. Nós temos que ter fé, temos que ter o nosso foco em Deus. Porque o inimigo ataca a nossa mente. Porque ele sabe que se a gente tiver fé e pôr em prática a nossa fé, nós vamos conseguir tudo que a gente precisa.
porque a nossa fé é uma arma tremenda nas nossas mãos. Mas a gente, muitas vezes, deixamos passar despercebido isso. A gente acaba esquecendo, porque a gente foca mais nas lutas, nas provas, nas dificuldades. E não tem que ser assim. Porque se Deus fala na palavra dele que ele é conosco, a gente tem que crer que Deus é conosco, que Deus está do nosso lado. E na palavra mesmo fala que se a gente tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, a gente faz mover montanhas. Então por que a gente duvida? Mesmo Deus falando, às vezes a gente põe em dúvida. Às vezes a gente acaba questionando, mas tudo isso é porque a gente não sabe trabalhar a nossa fé, a gente não sabe trabalhar a nossa mente. E a gente acaba sofrendo os ataques espirituais, os ataques que o inimigo faz para que a gente não consiga pôr em prática a nossa fé. Então vamos deixar de pensar mais nos nossos problemas e entregar na mão de Deus toda a situação, a nossa vida, a nossa família. Por mais difícil que esteja, Deus é o único que pode nos ajudar em toda situação. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações e que vocês possam começar a pensar, mudar o pensamento de vocês e tirar o foco dos problemas e colocar o foco em Jesus, que é o único que pode nos ajudar, que pode resolver toda e qualquer situação. Lembre-se que na palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, somente a gente tendo fé, a gente consegue agradar o nosso Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite, em nome de Jesus.